Graça e paz, irmãos e irmãs. Tem sido um dia longo, saí de Londrina por volta das 4h30, levantei por volta das 4h30 da manhã, friozinho de 13 graus aproximadamente, e um longo dia, mas um dia abençoado, onde eu tive o privilégio de conhecer seu pai, seu José, Dona Síria. Vamos para Águas Lindas, é isso? Vamos lá para Águas Lindas. Presenciei ele cortando o cabelo, você também. Então foi um dia muito abençoado conhecer esse casal idoso, mas temente a Deus. Sempre um privilégio conhecer pessoas idosas que continuam amando ao Senhor. Reverendo Josenir, que aí está com a família. Pastoreei a primeira igreja que eu pastoreei, ele também pastoreou lá em Rolândia, no interior do Paraná, bem próximo de Londrina. É um privilégio encontrá-lo aqui também. E obrigado na pessoa do... Leive, né? Leive. Obrigado pelo convite, viu? Pelos contatos todos, pelo conselho missionário, pela igreja, pela oportunidade de vir aqui conhecer vocês. Obrigado pelo privilégio. Nessa noite, eu, refletindo sobre o tema, quero fazer uma visão meio panorâmica a respeito do nosso assunto. Então nós vamos dar um passeio na Bíblia para perceber a importância deste tema, a relevância desta temática, para nos situarmos a respeito da cidade na Bíblia, dos desafios que temos nos dias atuais, para o projeto da missão de Deus onde nós estamos. Quando nós falamos de conferência missionária, e eu ando muito tenho o privilégio de andar muito por esse país, eu percebo que muitas das conferências missionárias, elas carregam um tom assim meio negativo quanto ao querer despertar as pessoas para realizar a missão de Deus. E muito fica naquela questão do dever, nós devemos, é nossa obrigação, nós precisamos. Eu honestamente não gosto desta tonalidade. Não vejo esta tonalidade nas Escrituras. Vou procurar minha voz está difícil aí de regular, né? É minha voz ou é o quê? Ou é o local onde eu estou aqui? É você? Tá bom. Deus perdoa até aqueles que cuidam da mesa. Fica tranquilo em relação a isso. Alguma hora você vai conseguir aí. Não tem problema não. Eu vou tentar, durante estas 3 palavras que vou ter com vocês, não tratar nesse tom do dever, da obrigação, mas do privilégio. Lendo as Escrituras, eu percebo que o descritivo da graça de Deus sempre vem antes do imperativo. O imperativo existe? Existe. Quais são os imperativos? Ide por todo mundo, né? Essa ideia do fazer discípulos, pregai o Evangelho, e isso vem sempre naquela ideia da grande comissão. Essa palavra não tem na Bíblia. A palavra grande comissão não está na Bíblia. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar esta palavra grande comissão. Isso foi uma palavra que nós inventamos para dizer que Deus tem uma grande comissão para com o mundo, mas ela não está na Bíblia. O que está na Bíblia é uma outra grande, é um outro grande, é o grande mandamento. Esse está na Bíblia. O grande mandamento está na Bíblia. Qual é o grande mandamento? Amarás a Deus, todo o teu coração, alma, força, entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isto está na Bíblia, como um grande mandamento. A grande comissão é consequência, fruto do grande mandamento, porque ninguém
consegue realizar a missão se não for fruto de amor a Deus, ao próximo, como a si mesmo. Ninguém consegue ou realizará o projeto de Deus na vida das pessoas se não for por amor. Então não adianta o pastor ficar insistindo, batendo na tecla, não adianta falar assim, vai, fala, você precisa, você deve, não adianta. Isso é uma consciência de que fomos alcançados pelo amor de Deus, e pelo fato de ter sido alcançado pelo amor de Deus, agora eu voluntariamente, livremente, amorosamente, também compartilho aquilo que recebi. O que é evangelizar? Um mendigo contar para outro mendigo onde ele encontrou o pão. E nós temos o pão. E tem gente que tem o pão, mas não quer compartilhar o pão que tem. E pão não compartilhado, ele fica duro e embolorado. Depois não dá mais para repartir. O que é evangelizar? Um mendigo dizendo para outro mendigo onde é que ele encontrou o pão. Mas por que ele vai fazer isso? Porque ele encontrou o pão, ele foi alcançado pela graça. Então, quando eu não estou consciente disso, dever nenhum, obrigação nenhuma, me conscientizará de que eu devo fazer isso. Então, o que eu quero nesses dias, se a minha carne não for fraca, é tentar não tratar vocês de modo imperativo, mas de modo descritivo, descrevendo o amor de Deus, e porque Deus amou o mundo que deu, e porque nós amamos a Deus e porque Deus nos ama, é que nós fazemos o que nós temos que fazer. Então eu quero conversar nesta noite, fazer uma visão meio panorâmica a respeito dessa palavra chamada cidade na Bíblia. Se você ainda nunca teve a curiosidade, eu te encorajo a ter esta curiosidade. Qual? A curiosidade de buscar quantas vezes, eu sei, mas não vou falar, quantas vezes aparece a palavra cidade na Bíblia. Se você nunca teve essa curiosidade, faz isso. E hoje o computador, na internet, te ajuda a fazer isso, certo? Bíblia online, você bata lá, cidade, ele vai dizer, quantas vezes aparece. Quantas vezes aparece a palavra cidade na Bíblia? Eu só vou dizer para você que ela aparece mais do que fé, mais do que graça, mais do que amor e tantas outras palavras. Existe uma centralidade da cidade na Bíblia, mas nós não percebemos. Eu não vou fazer essa pergunta porque eu já tenho certeza da resposta. Qual é a resposta? Você já leu a Bíblia com a ótica da cidade? Eu sei que não. Eu tenho certeza da resposta. Porque ela não aparece. Parece que ela não aparece, mas ela aparece. Então eu quero fazer um desafio para você. Leia, releia a Bíblia a partir da ótica e da perspectiva da cidade. E você vai ficar gratamente impressionado ou impressionada em perceber como a cidade é um tema central para Deus. Mas por que é que ela não aparece? Por que é que ela não cresce aos nossos olhos? Bom, isso tem algumas causas históricas e eu não quero me deter muito nestas causas históricas. Quero fazer um passeio bíblico com vocês nesta noite, como disse. Mas uma das causas históricas é que o protestantismo que nos foi trazido no Brasil foi um protestantismo, especialmente dos nossos irmãos, e aqui não tem nenhuma crítica negativa, muito pelo contrário, tem gratidão no nosso coração por esses que vieram nos evangelizar. Mas estes que nos vieram, eles vieram de alguns segmentos, setores culturais, especialmente norte-americano. Na sua grande maioria, não estou falando de Simonton, porque Simonton sai de Nova York. Simonton é um missionário urbano. Por isso ele chega no Rio de Janeiro.
E por isso depois ele chega em São Paulo. E eu sou filho na vocação de uma igreja em que Simonton fundou. Foi a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, na rua Helvécia, na Champs-Élysées, né? A cultura francesa estava lá, na Champs-Élysées, Campos Elíseos, né? Um bairro francês. Hoje não, hoje é prostituição e loja de mecânico e ferro velho. Mas a igreja está lá. Sou do tempo em que as madames desciam dos carros, as irmãs em Cristo, com aqueles chapéus brancos enormes, aqueles vestidos longos, e com aqueles lenços, aqueles leques, e o chofer abrindo com a luva branca o landau e o carro para elas entrarem e adorarem a Deus. Sou desse tempo. Parece coisa lá do passado, né? Mas eu sou desse tempo. Então, esses missionários, eles vieram especialmente dos Estados Unidos, naquele tempo avivalista, do avivalismo norte-americano. E esse avivalismo norte-americano tinha aquela ideia, aquela compreensão de que o mundo é podre, corrompido, sujo, e que nós não temos nada a ver com isso, e que a missão é ir para o mundo, tirar as pessoas do mundo e trazer para dentro da igreja. Isso é evangelização. Fomos ensinados a fazer isso. Então, evangelizar é ir no mundo, pegar a pessoa e trazer para dentro da igreja, né? Constantino também fez isso na história e foi um fiasco. Foi um dos piores momentos do cristianismo na história. Foi no momento constantiniano que ele tentou cristianizar a fé. Então, nós entendemos isso. Ao entender isso, a sociedade é corrompida, suja, lá é onde o maligno está, é o centro, o trono de Satanás, e o nosso lugar é dentro da igreja, tanto é que as pessoas começaram a dizer: te vi em tal lugar, hein? Cuidado, já estou de olho em você, sei onde você foi, essa coisa irada toda, tal. E o crente virou conhecido no Brasil como aquele que não... São três coisinhas: como aquele que não faz o quê? Não fuma, não bebe e não joga. Então, ser crente é não ser católico. Essa foi a nossa identidade. Então, com isso, nós aprendemos a nos separar do mundo, um tipo de santidade esquizofrênica e que a Bíblia não compartilha. Resultado, não cantamos aqui: se a luz deixa de ser luz, as trevas imperam. Então, com isso, a igreja, por incrível que pareça, foi uma das principais promotoras de secularização. Porque se a igreja se afasta da sociedade, ela deixa a sociedade entregue aos seus destinos e aos seus caminhos. Uma sociedade sem Deus. Mas a igreja não percebeu isso e continuou na sua trilha. Então, com esse processo todo, a igreja não entendeu o que significa ser igreja nos centros urbanos. Estratégias dos centros urbanos: alcançar as pessoas. E o processo urbanizatório brasileiro é recente. Isso pegou a gente quando nós estávamos, quem sabe, acordando de manhã. O processo urbanizatório fez um boom tremendo no Brasil, que não é distante o processo urbanizatório com Juscelino Kubitschek, todo o processo da industrialização. Se você pega os dados aí, você vai perceber: em 1950 o Brasil era rural, absurdamente rural. Em 1950 o Brasil era 75% rural e 25% urbano. Hoje o quadro é outro. Hoje nós somos 85% urbanos e 15% rural e agrícola. Quem diz isso não sou eu, mas o IBGE é de 2010. O IBGE de 2010 diz que 85% da população brasileira vive em cidades. Por isso, a cidade, não só como campo, mas a cidade hoje é o maior campo da missão. Não existe nenhum outro campo maior do que a cidade hoje. O maior fenômeno do mundo, estou falando de fenômeno, não é a religião. O maior fenômeno jamais visto na história da humanidade tem nome. Você tem ideia de que nome seria esse?
chama-se urbanização. Este é o maior fenômeno da história da humanidade. E o que é a urbanização? Hoje eu vou conversar com vocês assim meio como professor também, né? É difícil se eu largar essa veia do professorado. O que é urbanização? Tudo que termina em ão, se você colocar assim, é um processo, já tem 50% da resposta. Terminou em ão, coloca, é um processo. Né? É um processo. Mas qual é o processo? Urbanização é um processo pelo qual, imagine que lá naquele extintor seja uma zona onde tem ali a flor, a planta, uma zona rural, agrícola ou indígena, imagine que ali seja isso daí. Urbanização é o processo pelo qual a pessoa sai dessa região, dessa zona rural, agrícola, seja ela qual, né? E vai para o centro urbano. Então é um processo de sair de lá para cá. Esse processo pode ser voluntário, pode ser compulsório, pode ser forçado, já não tem mais vida, vida no campo, etc. A pessoa não tem mais o que fazer ali, ele é expulso dali para buscar vida na cidade. Quem já viu aqui Os Filhos de Francisco? Aquele filme. Tem aquela música, o dia em que eu saí de casa, minha mãe dizia, meu filho vem cá, passou a mão nos meus cabelos, né? Aqui da região de vocês, aí todo esse negócio, Pirinópolis e tal, né? Aquele filme, para quem não viu e quer entender o que é urbanização, veja de novo. De vez em quando eu passo um pedacinho desse filme. Qual é o pedacinho? Aquele quando eles estão saindo de casa, com aquela penca de crianças, aquelas malas velhas, e de repente eles estão na estrada e está vindo um ônibus, daqueles bem antigos, para na estrada para pegá-los, está escrito assim, Goiânia. Já viu ou não? Eu lembro dessa cena, que essa é a cena da urbanização. Goiânia, eles entram neste ônibus, olham para trás e muito inteligentemente o cineasta faz eles olharem, quando eles olham para trás dizem assim, a vida foi isso. E chegam em Goiânia, quando eles chegam na estação, está um burburinho, gente entrando, gente saindo, e de repente tem alguém sendo perseguido pela polícia, uma barulheira, e ele com medo daquela situação, pegando nos braços das crianças, aquelas malas, a esposa, uma situação terrível, não sabiam nem o que fazer da vida, e finalmente eles vão cair lá na periferia da cidade, lá onde diz que o Judas perdeu não sei onde é que esse lugar, mas né, onde o Judas perdeu as botas, né, sei lá onde é que é isso, foi cair lá, entrou lá uma chuva torrencial, chovendo dentro de casa, quando a criança chorando, desesperado, os filhos com fome, aquela coisa toda, e ele liga a luz e fala assim, ó, e as crianças começam a cair na gargalhada e relaxarem um pouco. É isso, é um sujeito que sai do campo e vai viver na desgraça. Por isso, então, as cidades estão encharcadas do quê? De favelas, o processo de favelização, drogadição. As pessoas saem buscando melhores oportunidades, mas as melhores oportunidades para quem sai do campo, sem formação, capacitação, o destino delas tem nome: favela, criminalidade, prostituição infantil, porque você tem que viver, você tem que dar conta da sua vida. Então a cidade hoje representa para nós o maior desafio da missão. Esse é o maior desafio da missão, é a cidade. Só que a urbanização, ela não é um processo demoníaco, como às vezes algumas pessoas acham que é. Que a cidade é o trono do capeta, é o trono de Satanás. Não é. Não leu a Bíblia, não fez o dever de casa. A urbanização é um processo divino. Foi Deus que disse, e não Satanás, abençoa este primeiro casal e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham a terra. Se tem alguém que gosta de casa cheia, é Deus. Ele diz, encham a terra. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Esta foi a mesma orientação que ele deu a Noé. E eu vou ler, parece que eu estou lendo o mesmo texto, acabei de ler Gênesis 1:28. Agora vou ler Gênesis 9, quando ele diz para Noé,
sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Essa foi a outra mesma orientação que ele deu quando os israelitas estavam vivendo exilados no Egito. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos, fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Esse negócio de encher é de Deus. E hoje o mundo tem aproximadamente 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões de habitantes. Então, a urbanização não é um fenômeno recente, é um fenômeno antigo, já desde os tempos da criação do mundo. E nesse processo, nós precisamos entender qual é o projeto de Deus para a humanidade. Hoje já foi falada a palavra missão aqui, já foi falada a palavra evangelização. Quando nós falamos de missão, nós estamos falando do quê? Essa palavra também, como a palavra grande comissão, não está na Bíblia. Vocês sabiam que a palavra missão não está na Bíblia? Ajudem-me, participem, sim ou não? Sim ou não? Não entendi. Então Zé que não diz nada não, fica me olhando. Sabe que o professor faz pergunta. A palavra missão não está na Bíblia, mas você percebe que é uma das palavras que a gente mais usa? Ela não está na Bíblia. Ah, quer dizer então que isso não é bíblico? Não, isso é outra coisa, a gente tem que aprender a ler a Bíblia, mas a palavra missão não tem na Bíblia. Façam missão, ide missão, a palavra missão não está na Bíblia. Então, quando a gente fala da missão de Deus, o que é a missão de Deus? Aqui, capacitando agentes para a transformação da cidade. Qual é o plano de Deus? Antes de mais nada, o plano de Deus não era uma cidade. Nunca foi. O projeto original de Deus para a humanidade não passava pela cidade. O projeto original de Deus para a humanidade era um jardim. Nunca foi uma cidade. Ah, mas então quer dizer que... Não quer dizer nada. Calma lá. O projeto de Deus para a humanidade era um jardim. O que é a cidade? O conserto do plano. A cidade é o conserto do plano. Então Deus, para consertar aquilo que foi deformado, então a solução dele foi, é e será uma cidade. Então Deus, quando coloca Adão e Eva no paraíso, a gente conhece muito bem essa história. Os presbiterianos conhecem essa história para cima e para baixo. Agora, o que nós não nos atentamos, e muitas vezes eu percebo que as pessoas, quando falam do Jardim do Éden, falam como sendo uma referência ao pecado, como sendo a geografia do pecado, a localidade do pecado. Quando se fala de Jardim do Éden, a impressão que me dá às vezes é que se lembra muito mais do aspecto negativo, da queda, da corrupção, do que do plano original de Deus. Então, se nós queremos entender qual é o plano de Deus para a nossa cidade, a gente tem que voltar para o jardim. Vocês estão entendendo ou não? Estão comigo? Então, eu vou convidar você agora para dar uma voltinha lá no Jardim do Éden. E lá no Jardim do Éden, nós encontramos qual é o plano de Deus para a humanidade. E que plano é esse? No Jardim do Éden, pode ser resumido por uma palavra. Isso, na minha compreensão bíblica e da teologia bíblica, pode ser resumido em uma palavra. Qual palavra? Relacionamento. Relacionamento. Deus é Deus de relação. E lá no Jardim do Éden, ele estabelece 3 relacionamentos que seriam constitutivos e orientadores para a sua humanidade. Primeiro, o relacionamento do ser humano para com ele. O Jardim do Éden é um símbolo, uma geografia harmônica,
onde o ser humano se relacionaria com Deus de forma harmônica. Harmônica. E quando você lê a narrativa do jardim, você vai perceber que essa harmonia se dá, eles tinham direito, que não foi Deus que colocou o nome dos animais, foram Adão e Eva, eles que colocaram o nome dos peixes, eles tinham domínio, mordomia, e eles tinham uma coisa que era fantástica. Qual é o símbolo que representava a harmonia do relacionamento do ser humano para com Deus? A nudez. Você imagina? Talvez não dá para imaginar, porque a nossa consciência pecaminosa na área do sexo não deixa a gente imaginar. Eva peladona diante de Deus. Imagina, se você quiser ou não, sei lá. Peladona diante de Deus. Adão, idem. Mas a gente tem uma coisa tão corrompida já com a questão do sexo, que parece que falar dessas coisas que até um arrepio, que nem minha mãe falou uma vez, né? Quando eu falei de um casamento, alguma coisa, ai filho, não fala mais dessas coisas no púlpito. Parece que sexo é uma coisa assim que, como se fosse, às vezes nós somos mais católicos do que cristão, do que evangélico na relação com o sexo. Porque quem diz que sexo é fruto do pecado não somos nós, não é teologia reformada não. E um casalzão lá de mãozinha a dar, vendo os pássaros, mas trabalhavam, eles tinham que cultivar. Se não cultivava, não tinha como comer. Então, trabalhavam, não era vagabundo, não é tomando água de coco ficando sentado lá vendo o mar o dia inteiro. Só que, quando eles pecaram, quando Deus faz a pergunta, onde está? Onde você está? Obviamente que Deus sabia onde é que ele estava. E vocês se lembram do texto que na viração do dia, eles ouviam, eu não sei como é isso, deve ser muito lindo isso, mas eles ouviam os passos de Deus no jardim. Lembra do texto bíblico que diz que eles ouviam os passos de Deus no jardim? Clac, clac, pisando nas folhas, clac. Eva cutucava, né, o Adão e dizia assim, Deus está chegando, corre, corre, Deus está chegando, vamos até ele. Imagine Eva dando um pulo no braço de Deus. Brum! Deus está chegando. Na viração do dia, quando eles ouviam os passos, eles sabiam que Deus estava próximo. Mas quando eles pecaram, a coisa inverteu. Quando eles ouviram os passos, Adão falou assim para Eva, corre para de trás da árvore, corre, corre que Deus está chegando. Em vez de correr na direção de Deus, eles correram. Em vez de correr para celebrar a intimidade, eles correram para se esconder. E ao se esconderem, vem uma perguntinha que às vezes passa assim, desapercebido de nós, que por que você fugiu? Correu? Porque eu estava nu. Acho que Deus olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, nu? Não estou entendendo. Vocês estão nus na minha presença o tempo inteiro? Como assim, nus? Ontem mesmo, quando eu vim aqui e vocês deram nome naquele bicho, o nome ficou grandão, chamado rinoceronte. Lembra que vocês deram o nome ontem? Vocês estavam nus na minha presença? Aí vem a pergunta que não quer calar. Qual foi a pergunta? Quem te disse que você está nu? Quem é que falou que você está nu? Você nunca, ao se relacionar comigo, olhou assim? Quem é que te disse que você está nu? Ele disse, tive medo e me escondi. Da intimidade? Medo. Do pai para o carrasco.
do refúgio para ir para o esconderijo. Quem te falou que você estava nu? E a gente sabe a resposta. A consciência. A consciência disse: fizeram alguma coisa errada. Então Satanás ganhou o primeiro ponto. Qual foi o ponto? Ele conseguiu quebrar o relacionamento do ser humano para com Deus. Acabou. Consequência? Consequência foi terrível. Não sei se você já se atentou à narrativa bíblica, que Deus teve que fazer uma coisa. Deus teve que fazer uma coisa, e possivelmente isso prefigurava, eu não estou aqui para dizer que é exatamente assim, mas estou dando uma possível ideia, de que isso prefigurava até quem sabe Jesus Cristo, mas não estou afirmando. Depois que esse episódio aconteceu, diz assim, versículo 21 do capítulo 3, olha para esta situação. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Essa é uma passagem que passa assim. Peraí. Não é bem assim, passar assim. Aqui está sendo descrito o primeiro sacrifício na Bíblia. É pele de quem? De um animal. É o primeiro sacrifício na Bíblia, feito pelo próprio Deus. Agora, você tem que imaginar a cena ali, a cena também com as entranhas, né, com a barriga. Imagine Deus olhando para um lado assim e falou assim, os animais para lá e para cá, falou assim, qual que eu vou matar? Qual? Bom, suponhamos que seja um cordeirinho, né? E ele vê um cordeirinho ali pastando, andando, comendo uns negocinhos, e Deus faz assim, ó. Vem. A gente faz com os nossos animais, né? Vem. Imagina um animalzinho balançando o rabinho dele, gente, tremendo perto de Deus, assim, se fosse um animal dócil, assim, chegando perto de Deus e botando a patinha, assim como os nossos cachorrinhos gostam de fazer com a gente, né? Pedindo carinho, atenção, botando a patinha. E Deus olhando aquele animalzinho, passando a patinha nele. Aí ele cata aquele animalzinho, coraçãozinho, coloca, começa a fazer carinho nele, fazendo carinho nele. O animalzinho chega até a dormir assim, chega um momento. E o sangue desce. Agora, não se faz pele da noite para o dia, faz? Tem que tirar todo o animal, botar para secar, preparar essa pele. Primeiro sacrifício na Bíblia, para consertar o relacionamento. Bom, Satanás conseguiu quebrar o relacionamento do ser humano para com Deus. Onde reinava a paz e a harmonia, agora Deus falou assim, agora imagine a dor no coração do Pai, Deus. Essa foi uma outra dor. Primeira que eu acho foi ter sacrificado esse animal. Quem é pai e mãe sabe dessa dor, se um dia alguém precisar chegar para o seu filho ou para sua filha e dizer assim, não dá mais. Não dá. Mas não dá, filho. Andamos todas as milhas, fizemos tudo que tinha que ter feito. Não tem mais jeito. Por favor, pega as tuas coisas, sai. Mas, sai. Vai. Filho, por favor, saia. Sai de casa. Mas pai, eu prometo. Sai. Imagine Deus olhando aquele casal, saindo do paraíso, saindo da casa, saindo desse habitat. E quando Adão olhava para trás, o que você acha? Uma cena agradável ou não? Imagine isso para Deus. Não só eles foram expulsos, colocaram que nem aqueles dois ali que estão na porta, os querubins ali, né? Espada,
cara tentava entrar, decepava a cabeça, né? Não tinha como voltar. E o ser humano é expulso. Ou seja, definitivamente a relação do ser humano para com Deus foi quebrada. Simples assim, né? Segunda coisa que aconteceu, que era o projeto de Deus, harmônico, nesse jardim, era que o ser humano tinha um relacionamento harmônico com o ser humano. Do relacionamento com Deus, isso daqui, vertical, fazia o que agora? Proporcionava um relacionamento horizontal entre eu e o próximo, entre este casal e os seus futuros descendentes. Então, Adão e Eva viviam em perfeita harmonia, não tinha juiz de paz, divórcio, tinha nada disso no mundo. Vivia em perfeita harmonia. Harmonia tal em que eles trabalhavam juntos. Eva trabalhava no jardim. Se você pensa que não, lê de novo a narrativa bíblica. Ela trabalhava no jardim. Gozado, Eva pode trabalhar no jardim que Deus faz, mas na igreja não pode, né? Isso coisa meio estranho. No jardim que Deus planejou, pode, mas na igreja às vezes fica assim meio... Falta teologia bíblica para nós. Da relação homem e mulher na Bíblia. Falta muita teologia bíblica da relação homem e mulher na Bíblia. Porque no Éden não havia hierarquia no relacionamento. Não havia. Não havia esse negócio do Adão ser o cabeça, mandar. Não havia. Infelizmente, não vou falar isso para machucar ninguém, mas não é meu desejo. A palavra auxiliadora feminina não é uma palavra muito interessante. Porque quem auxilia está debaixo de. Se você é chefe e tem um auxiliar, quem é que manda? Então, se a tua mulher é auxiliar, quem é que manda? Marido. Mas na Bíblia não é esta a ideia. Pois eu posso passar um artigo para vocês lerem. Qual é a ideia na Bíblia? Far-lhe-ei uma correspondente, de correspondência. Qual foi a ideia de Deus? Olhando para toda a sua criação, não havia na criação alguém que correspondesse ao homem que ele havia criado. Então agora ele cria Eva para corresponder. Juntos. Por isso é que não tinham briga entre eles. Você não vê uma dissensão entre os dois no Jardim do Éden antes da vinda do pecado. Viviam harmonicamente, davam nomes para os peixes, para os animais, celebravam, trabalhavam, louvavam a Deus, encontravam a Deus na viração do dia, no Espírito, quando ele andava no jardim, aquela coisa toda, maravilhoso. Mas da entrada do pecado, da corrupção da relação, qual a primeira coisa que acontece? Quando Deus falou assim: o que vocês fizeram? Essa foi a pergunta. O que vocês fizeram? E não precisou responder. Está aqui na narrativa, não precisou responder. Disse o Senhor: o que foi que você fez? O que vocês fizeram? Qual foi a resposta? Essa desgramada que o Senhor me deu. Essa jararaca aí, ó. Parece com aquela cobrinha lá, tá vendo? Foi a mulher que tu me deste. Opa! Entrou então agora o quê? Acusação. Entrou superioridade. Primeira coisa que Adão falou assim: foi essa coisa aí, ó. Tá? Essa coisa. Essa mulher que tu me deste. Resultado, ele ainda culpa Deus. Ele mete a culpa em Deus, ele não assume esse sem vergonha. Ele mete a culpa em Deus, fala assim: foi essa jararaca que o Senhor me deu e que me influenciou e eu pequei. E fiz o que eu tinha que ter feito. Por sua vez, a mulher deve ter olhado para Adão e falado assim: eu? Aí ela botar a culpa em quem? Em Adão, ela olha para assim, ó, foi a serpente.
A serpente deve ter olhado, quer dizer, resultado: a culpa passou a ditar a relação humana. Desconfiança, condenação. Satanás conseguiu o segundo feito: destruir o relacionamento do ser humano para com o ser humano. Está entendendo, gente? Ou não? Estou sendo simples ou estou complicando a coisa? Vocês dois é juntinho aí, tá? Vocês estão entendendo? Então, que bom. Primeira coisa, ele consegue quebrar o relacionamento do ser humano para com Deus, vertical. Agora ele quebra o relacionamento do ser humano para com o próximo. Então você já sabe onde eu cheguei, ou não? Qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento? No grande mandamento é uma tentativa de restaurar o plano harmônico de Deus, que foi quebrado o relacionamento do ser humano para com Deus e do ser humano para com o ser humano. E tem um terceiro elemento aí no jardim que entra em todo aquele habitat harmônico. Deus dá o privilégio para esse casal ser o quê? Serem mordomos, cultivadores. Cultiva e recebe o resultado do cultivo. Mas de agora em diante, qual foi a consequência para a terra? Maldita serás a terra por tua causa. Do teu suor comerás teu pão. Quem pensa que trabalho é fruto do pecado, não leu a narrativa bíblica. O que é fruto do pecado é o suor. Trabalho é bênção. Calvinista sempre entendeu que trabalho é bênção. Trabalho é bênção. Então reveja a tua postura perante o trabalho. E olha os nomes que nós damos para o trabalho. E aí, como é que foi a luta hoje? Né? E aí? Matou mais um leão? Nossa visão de trabalho é míope. Trabalho é bênção. Maldição é você ficar na fila com 15 mil pessoas para conseguir tentar disputar 2 vagas. Isso é que é maldição. Trabalho é bênção. Quem tem, celebre a Deus. Quem não tem, reparte com aqueles que não têm. Agora, o que foi maldição foi o suor. Eles cultivavam e a terra já respondia. Agora não. A terra, ele diz aqui que agora ele vai ter que fazer um trabalho antes. A terra se encheu de cardos e abrolhos, espinho. Então foi quebrado o relacionamento com o meio ambiente, com o ambiente ecológico. Então, em breves palavras, estou tentando mostrar para vocês qual é a missão de Deus. Ela mudou? Qual é a missão de Deus? Para com o mundo, para com as nossas cidades. Se eu te fizesse essa pergunta agora, depois dessa exposição, você responderia o quê? Qual é a missão? Aí você vai pegar as palavras paulinas e você vai entender o porquê que Paulo usou palavras que começam com re. Qual é a palavra? Reconciliação. Então, ele fala de restauração, redenção. Mas vamos pegar essa palavra reconciliação, porque Paulo gostou muito dessa palavra e ele diz que nós somos ministros da Bom, se eu não estou falando uma besteira aqui, eu não sou professor de português, mas eu entendo que a palavra esse sufixo significa o quê? Prefixo, né? Desculpa, não é sufixo. Tá vendo que eu sou ignorante? Prefixo é o quê? Fala do quê?
indica um estado anterior. Não é isso? Se eu tenho que falar que agora nós somos reconciliadores, ou seja, nós precisamos conciliar de novo. Então, quando Paulo diz que nós somos ministros da reconciliação, o jardim do Éden, ele estava em que estado? Conciliado ou reconciliado? Conciliado. Com a queda e a expulsão do ser humano do paraíso, agora nós precisamos fazer o quê? Reconciliar. O que, eu vos pergunto então? Nós precisamos, o nosso ministério agora é qual? Ministério em grego, você já sabe que é serviço. O nosso serviço, que entenda por missão, o nosso serviço, a nossa missão é qual então? Ir para o mundo para fazer o quê? Reconciliar, ou seja, fazer com que volte o estado original, reconciliar as pessoas com elas e com o seu cosmos, com o seu meio ambiente. E tem gente totoca da cabeça, fraca, tem teologia e fica dando uma de esse negócio de ficar cuidando da praça, cuidando da ecologia, isso não é missão da igreja. Pode não ser missão da igreja, mas de Deus é. Não entendi nada de Bíblia. E ainda quer botar de peito no pastor ou em alguém que vem falar, não é assim não. A missão de Deus é reconciliar o cosmos com Ele mesmo. Então, se tem lá numa nascente de água que alguém está poluindo, é nossa responsabilidade e privilégio dizer, ei, vocês não vão jogar química aqui não, produtos químicos aqui. Você começa a ver isso na própria vida das pessoas, se elas encarnaram ou não esse projeto de Deus nas suas próprias vidas, para saber o que ela faz, por exemplo, com o seu lixo. Simples assim? Simples assim. Se quando ela está dirigindo, daqui dá para ver um treco jogado lá na frente da igreja, depois vocês vão ver, lá na frente tem um treco jogado no chão. Não estou falando que foram vocês, mas aquilo lá revela o que a pessoa pensa a respeito da humanidade. Latinha de Coca-Cola dirigindo para fora do carro. São coisinhas poucas, pequenas, mas que revelam a nossa compreensão na missão de Deus no mundo. Então, qual é a nossa missão? Em primeiro lugar, antes de mais nada, você não tem missão. Essa igreja não tem missão. Não tem. Se você acha que essa igreja tem missão, te convido a ler a Bíblia de novo. Não tem. Se você acha que você tem uma missão, não tem. Quem tem missão é Deus. Você não tem missão nenhuma. A missão de reconciliar as pessoas com Ele mesmo, reconciliar as pessoas com elas mesmas e reconciliar as pessoas com o seu meio ambiente é de Deus, não é tua. Então veja bem, não é que Deus tem, não é que a igreja tem uma missão para Deus no mundo. Presta muita atenção no que eu vou dizer, porque isso daqui é uma quebra de paradigma. Não é que a igreja tenha uma missão para Deus no mundo. Ela não tem. Não se trata disso. Não é que a igreja tem uma missão para o mundo, mas sim que Deus tem uma igreja para a sua missão no mundo. Isso é completamente diferente da primeira coisa. A igreja não tem missão, quem tem missão é Deus. Então o que a igreja é? Agência, instrumento transformador nas mãos de Deus. Que missão que você tem? Você não tem missão nenhuma, não. A missão é de Deus. Porque se dependesse de mim e de você, então nós não temos missão nenhuma. A missão é de Deus. A grande questão que eu e você temos que responder é esta: quero participar ou não? Como um agente transformador.
quero participar nesse projeto que é de Deus, que não é da igreja, nem meu e nem teu. Quero participar no projeto de Deus para reconciliar o mundo, sim ou não? Cada um de nós é que tem que decidir. Se você fala, eu não vou participar, ok. Quem é que vai te forçar? Como eu disse no começo, não se trata de força, se trata de gratidão. Se trata do leproso que voltou para dizer, thank you, obrigado Jesus. Se trata de gratidão. Enquanto que tem uns na igreja, que talvez vão continuar na ingratidão. Acabou o tempo, né? Já foi, né? Nem falei de cidade, minha nossa, mas tá bom. Em 5 minutos eu vou de Gênesis a Apocalipse. Tá bom? Ali são 9h26, até 9h30 eu termino, nós vamos de Gênesis a Apocalipse. Caim e Abel. O sujeito mata o irmão e Deus falou para ele, você vai ser um errante. Ele falou, não vou, pelo contrário eu vou construir a minha cidade. A primeira cidade na Bíblia é fruto do pecado. E ele coloca o nome da cidade no filho dele chamado Enoque. E ele falou assim, eu não quero a tua proteção, Deus, banana para o Senhor, eu vou construir a minha cidade, eu não tenho nada a ver, eu não vou ser fugitivo e errante. Você não está entendendo? Eu não estou mesmo. Ele foi, construiu a cidade dele e se protegeu. A primeira cidade é fruto do pecado, fruto da desobediência. Não tenho dúvida quanto a isso. Depois disso, Deus vai chamar Abraão e ele vai ser um errante e ele vai andar, diferentemente de Enoque, Nimrod, Caim, que foram esses primeiros construtores da cidade. Abraão não construiu nenhuma cidade, pelo contrário, Abraão foi construtor de altares. Porque Abraão ficou preocupado com uma outra coisa, ele não ficou preocupado com a sua própria proteção, ele ficou preocupado em dizer que Deus se relaciona e atua na esfera pública. Construindo altares, todos que passavam ali saberiam que Deus agiu naquela situação, naquela história. Então Abraão foi esse homem maravilhoso que fez com que Deus fosse visto na esfera e do cenário público, não privatizou Deus. Depois daí nós encontramos todo o povo de Deus escravo no Egito, numa briga entre os urbanos e os ruralistas. O povo de Deus rural, enquanto que aqueles que estavam no Egito urbanos, porque já sabiam fazer grandes construções, as pirâmides, o betume, o tijolo e tudo mais. E o povo de Deus 400 anos escravizados ali, e Deus não tem projeto para que o seu povo seja um povo escravo, mão de obra barata nas mãos do faraó. E Deus então usa Moisés e o liberta, e quando ele sai com aquele povo, agora vai ter a responsabilidade de colocar este povo em assentamentos. Então por isso vem as 12 tribos, por isso vem a conquista da cidade, e coloca 12 tribos em cada uma das partes. O projeto de Deus nunca foi concentração, o projeto de Deus sempre foi descentralização. Esse negócio de querer ser uma mega igreja e achar que esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus sempre foi descentralizar poder, descentralizar poder, descentralizar. Deus descentraliza e dá liderança para cada uma dessas tribos, para que todo mundo tivesse liderança, fossem assistidos nessas tribos todas. E depois desse processo você vai encontrar essa liga tribal, saindo dessa liga tribal, entrando no período da monarquia, que foram pelo ministério maravilhoso desse profeta urbano chamado Samuel, e sacerdote, homem de Deus. 120 anos o reino de Deus fica unido em 40 Saul, 40 Davi, 40 Salomão. Esse reino está unido, mas pela vida tosca, dessa vida maléfica de Salomão e esse Roboão que foi o seu filho, o reino passa a ficar dividido, e Deus disse para você, vou rasgarei o teu reino no meio, e rasgou mesmo. Então foi para o reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. 19 reis em Israel, nenhum com o coração dado a ele, e 20 reis em Judá, reino do sul, 8 reis com o coração dado a Deus. E para esses reis então Deus tinha que enviar os profetas e dar as suas mensagens. Eu vos pergunto, qual profeta na Bíblia foi rural? Nenhum.
Pelo contrário, tinha que profetizou em áreas rurais. Teve um profeta rural que disse: eu não sou profeta, sou boiadeiro, colhedor de sicômoros. Ele veio do rural para profetizar no urbano. Todos os profetas do Antigo Testamento profetizaram nos contextos urbanos para cidades, sejam para o Reino do Sul, embaixo, Reino do Norte em cima, e foram estes 17 profetas, 5 maiores, 12 menores, proclamando a palavra de Deus nesses contextos, desses reinos, dessa cidade, aos 39 reis tanto do norte quanto do sul, 39 reis. E a palavra era essa. Todos os tópicos que os profetas trabalharam foram tópicos urbanos: pobreza, descuidado com os excluídos, as viúvas, injustiça, balança iníqua, pesada. Os profetas falaram de situações urbanas da vida do dia a dia. Desses profetas, então, termina com aquele período intertestamentário dos 400 anos, onde Deus se afasta da humanidade, e o que gera na humanidade é guerras, guerras e mais guerras. Se você nunca leu 1ª e 2ª Macabeus, ainda que você não vá ler por questão de fé, leia por questão histórica, porque ali registra que quando Deus se afasta da história da humanidade, o que ela faz é apenas guerra. E aí então finalmente veio um profeta que veio dessas regiões inóspitas, João Batista, e ele aponta para Jesus e o ministério de Jesus. Se você pensa que o ministério de Jesus só foi entre as principais cidades do seu tempo. Primeiro na Galileia, Tiro, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, Nazaré, nessa região da Galileia. Lucas fala das 3 grandes geografias do ministério de Jesus. Primeiro na Galileia, depois segunda na Samaria e Judeia, e depois finalmente na cidade de Jerusalém. Aí está o ministério de Jesus, passando por essas 3 grandes geografias. Galileia começa entre os pobres, Samaria e Judeia, que os samaritanos estavam com os judeus, mas ele passa por ali e finalmente vai ministrar em Jerusalém. E a igreja primitiva? A igreja primitiva inverte o processo, começa em Jerusalém, passa pela Judeia, vai para Samaria, e em vez de subir para o norte, para a Galileia, vai a Roma, que o autor Lucas entende que lá é os confins da terra. Assim como Lucas queria levar Jesus para Jerusalém, ele queria levar Paulo para Roma, no grande centro de todos os tempos. Aí então nos deparamos com Paulo. Mais da metade do Novo Testamento é de Paulo. E Paulo escreveu para que igreja rural? Nenhuma. Corinto, Porto, prostituição, coiseraiada. Éfeso, Galácia, região. Tessalônica, um grande porto. Tessalônica hoje tem 1 milhão de habitantes. Hoje Tessalônica tem 1 milhão de habitantes. Tessalônica. Roma. Olhem as cartas que Paulo escreveu. Todas as cartas que Paulo escreveu foi para o contexto das cidades, tratando das problemáticas da cidade. Mas quando você lê uma carta de Paulo, a cidade não vem na tua cabeça. Ou vem? Não vem. Por que não vem? Se ele está endereçando e tratando a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Roma, a igreja que está em Tessalônica, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em localidade geográfica. E ele está então endereçando situações, problemas, conflitos destas comunidades que estão tentando ser comunidades do Senhor no meio urbano. Mas não vem para a nossa cabeça quando a gente lê. E finalmente ele escreve as suas epístolas pastorais. E ele escreve para quem? Timóteo. Timóteo foi pastor em zona agrícola? Não. Timóteo foi pastor de Éfeso. Tito. Tudo pastores no contexto urbano que vão tratar com questões urbanas. Finalmente Pedro. Pedro foi ser pastor de quem? Ele não negou Jesus. Jesus falou assim: beleza, Pedro. Maravilha, agora você vai então pastorear um grupinho aí que você vai ver como é bom. Você me ama? Amo. Então agora você vai ser pastor da dispersão. Pastor da dispersão, todos os dispersos, exilados. Pedro então tinha que cuidar dessas gentes que estavam refugiadas nas cidades. E finalmente Apocalipse. Aí acabou. Apocalipse é o quê?
Não é o livro do quê? Da grande cidade? Eis que vejo que é a nova Jerusalém. Viram? 5 minutos. Como a cidade perpassa toda a narrativa bíblica. E chegando na Nova Jerusalém, aí chegando o seguinte, aí na Nova Jerusalém, Deus já colocou um ponto final na história. E dizendo assim, agora basta. Nimrod não bota mais o dedo. Caim não bota mais o dedo. Fulano não faz mais a cidade, agora a cidade é minha. Por isso é que Santo Agostinho escreveu Cidade dos Homens e a Cidade de Deus. Essa cidade de Deus, ele é o arquiteto. Ele já desenhou, programou e estabeleceu do jeito que ele quer. Não haverá nessa cidade mais injustiça, não haverá iniquidade e violência no meu santo monte, diz ele, não haverá. E uma coisa que não vai ter na cidade é o seguinte: João disse que deu uma boa caminhada por essa cidade e ele não achou uma coisa nessa cidade. Sabe o quê? Uma coisa que a gente luta tanto para ter aqui embaixo. Ele não achou lá em cima. Não vi templo na cidade de Deus. Porque Deus é o templo. Não vi templo. Na cidade de Deus não tem templo. Na cidade de Deus terá gente de toda raça, toda língua, toda tribo, todas as nações que estarão em pé diante do Cordeiro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Santo, Santo, Santo. Você tem missão? Não. Essa igreja tem missão? Não tem. Quem tem missão? Deus. E aí nós somos então o quê? Por Ele, convidados e convocados para participar deste projeto. Qual o projeto? De reconciliar ser humano para com Deus. Isso é a dimensão da proclamação verbal do Evangelho. Então esse negócio de pregar o Evangelho, só pregar, não é Evangelho integral. Não é Evangelho integral. Quando você está no seu bairro, sabendo que tem uma vizinha que não se bica com outra vizinha, e Deus te coloca no meio, entre aquela e aquela, e Deus te usa para reconciliar ambas, você cumpriu ou não a missão de Deus no mundo? Onde o ser humano passa a estar reconciliado com o próprio ser humano. Tem uma cultura de paz. Isso tem que começar aqui dentro. Essa cultura de paz tem que começar aqui, quando irmãos não se dão com irmãos, fica bicado um com o outro, porque tomou o lugar de um, ou queria tal coisa. Isso não tem que existir entre nós. A igreja, quando não cumpre o projeto de Deus na história, se divide e briga entre si. Lá em Rolândia, quando eu peguei aquela igreja, um bando de fofoqueiro no começo, e eu dizia para eles: quem não fala de Jesus para os outros, fala dos outros para os outros. Porque quem fala de Jesus para os outros, ou quem quer reconciliar, não tem tempo para ficar perdendo e falar assim do outro para com o outro. Você viu o que fez? Né? E finalmente, esse projeto de reconciliar a natureza para com Deus. Porque Paulo diz em Romanos 8 que até a natureza geme com ardente expectativa a manifestação destes agentes. A natureza está aguardando: help me, I need somebody help me. A natureza gritando que os agentes se apareçam, e ela também será redimida junto com você, junto comigo. A natureza será restaurada para a glória de Deus. Você tem uma missão? A igreja tem uma missão? Quem tem a missão? Aí então fica a pergunta: eu quero ou não ser um agente transformador? Quem tem que decidir é você. Mas eu de todo o meu coração espero que você participe animado e vibrante na obra de Deus no mundo. Deus nos abençoe.